Fala pessoal, semana de bastante turbulência na bolsa, entretanto muitos investidores cometendo erros grosseiros. Meus amigos, muito cuidado com o que você vai escutar nesse vídeo, porque provavelmente o mercado não quer que você tenha acesso a esse tipo de conteúdo. Vou traçar para vocês uma estratégia simples que ela é utilizada e executada por grandes investidores e pode ser replicada pelo pequeno investidor buscando ganhos sustentáveis a longo prazo e explorando ainda algumas vantagens que os gestores de fundos de investimentos não têm. Então, se você não sabia, você vai descobrir nesse vídeo que você possui algumas vantagens que o gestor de fundos de investimento não possui, tá? E você tem que explorar e abusar dessas vantagens. Vou deixar isso tudo muito claro para você nesse vídeo. Eu tenho certeza, pessoal, que esse vídeo vai abrir os seus olhos como pequeno investidor. Eu vejo hoje em dia muitos investidores obcecados por esse indicador aqui, que é o Dividend Yield. E é claro que o dividendo é extremamente importante para uma carteira que gera renda passiva. Eu também gosto de receber R$2.000, R$3.000, R$4.000 por mês em dividendos. Entretanto, isso não é o mais importante, tá? Os dividendos virão desde que você faça uma análise segura dos seus ativos. Você tem que escolher ações que você vai conseguir carregar ao longo de décadas, porque é justamente nesse horizonte de tempo que você construirá de fato um patrimônio que vai gerar uma renda passiva expressiva para vocês. Pessoal, que fique muito claro que nesse canal você não vai encontrar a próxima dica quente do momento, você não vai encontrar a próxima ação que vai entregar 800% de retorno em 6 meses e eu não prometo que você vai ficar rico da noite para o dia. Porém, nesse canal nós vamos minimizar as suas chances de sofrer prejuízos irreversíveis em bolsa de valores, nós vamos também maximizar as suas chances de obter ganhos sustentáveis a longo prazo e por fim nós vamos te ajudar a controlar o comportamento autodestrutivo que impede a maioria dos investidores de atingir seu pleno potencial. E nós faremos isso seguindo a orientação e a filosofia de grandes investidores, homens que conseguiram de fato gerar retorno acima da média no mercado financeiro e conseguiram traçar uma estratégia sólida e segura para que os investidores de longo prazo eles consigam ter sucesso no mercado de renda variável, como Peter Lynch, Benjamin Graham e o próprio Luiz Barsi Filho. Meu amigo, eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar bastante para a sua caminhada como investidor, porque nós vamos desconstruir diversos mitos e vamos mostrar a direção correta pela qual você deve trilhar para obter sucesso no mercado de capitais. Se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho aqui nesse canal, se inscrevendo, deixando o seu like e também um comentário para a gente conseguir ganhar visibilidade dentro dessa plataforma. Pessoal, para começo de conversa, vamos analisar rapidamente essa planilha que contém os dados históricos das ações da CEMIG na última década. Vocês sabem que a CEMIG foi uma das ações que gerou um retorno bem acima da média, porque ela conseguiu aliar tanto um crescimento patrimonial, como também um bom retorno na forma de dividendos. Entretanto, pessoal, lá em janeiro de 2016, essa ação era negociada a R$ 4,29. Vamos supor que você, como pequeno investidor, tivesse à disposição R$10.000 para investir em uma única ação e você, numa tacada de sorte, tivesse escolhido a CEMIG em janeiro de 2016. Muito provavelmente, você, como pequeno investidor, não teria feito isso, tá, pessoal? Porque nessa época aqui, a taxa de juros girava em torno de 14,25%. Então, a maioria dos investidores médios estavam, na verdade, migrando para a renda fixa. É por isso que a gente está vendo aqui essa cotação bastante depreciada. Mas vamos supor que você fosse um investidor que tivesse visão de longo prazo, tivesse comportamento anticíclico e tivesse conseguido alcançar esse patamar aqui de comprar a CEMIG a R$ 4,29. Perceba que se você tivesse permanecido comprado nessa ação, pessoal, reinvestindo todos os dividendos recebidos para recomprar o máximo de ações possível, você teria acumulado um retorno aqui de quase 700% em apenas 8 anos. Então você teria superado todos os índices do mercado financeiro, mas você muito provavelmente não teria conseguido executar essa proeza. Primeiro porque provavelmente você iria para a renda fixa para receber seus 14,25% livre de risco. E o segundo ponto é que o pequeno investidor, ele simplesmente não consegue segurar suas próprias emoções. Então ele vê aquela ação valorizando muito na sua carteira, ele automaticamente vende ela em busca da próxima oportunidade, né? Então provavelmente se você tivesse investido na CEMIG, quando ela chegou aqui nos 7,72, você teria vendido ela em 2017 e teria deixado de acumular um retorno de 700% aqui nos últimos 8 anos. Eu vou explicar nesse vídeo por que isso é a fórmula certeira para o fracasso no mercado de capitais e por que você precisa explorar a principal vantagem que você tem como pequeno investidor pessoa física. Pessoal, imagina você, o gestor de um fundo de investimentos em ações, ele precisa mostrar para o seu cotista um retorno acima da média. Essa é uma forma de divulgar o fundo dele no mercado e mostrar que ele consegue bater os principais índices. Entretanto, quando ele faz o stock picking e vai girando a carteira do fundo de maneira muito agressiva, ele acaba
quebrando o efeito dos juros compostos, né? Bom, pessoal, então os juros compostos, eles estão sintetizados nessa simples fórmula, onde M é o montante acumulado, C é o capital investido, I é a taxa de juros ou a taxa de retorno e N é o período em que esse investimento ele vai ficar aplicado. E vocês podem perceber claramente que o fator exponencial da fórmula é justamente o N, ou seja, o período pelo qual esse investimento ele vai ficar aplicado. Então perceba o impacto do tempo na fórmula dos juros compostos. Então os gestores de fundos de investimentos, eles praticamente abrem mão justamente do fator mais importante, do fator crucial para o desenvolvimento dos investimentos a longo prazo, que é o fator tempo, já que ele fica girando demais a carteira do fundo. Você, por outro lado, como pequeno investidor, você não precisa prestar satisfação para os seus cotistas. A sua responsabilidade é consigo mesmo. E nesse quesito, pessoal, é importante que vocês explorem bastante esse fator exponencial da fórmula dos juros compostos. Então, quando você gira a sua carteira, que você vende um ativo, você está praticamente quebrando, destruindo o efeito dos juros compostos em cima do seu patrimônio. Eu vou mostrar isso para você agora na prática. Bom, e para explorar o efeito dos juros compostos, eu vou pegar como exemplo uma ação odiada pelo mercado financeiro, que é a Itaúsa. Então, muitos investidores que entraram há 2 anos no mercado financeiro falam que é uma ação que nem cresce e nem paga dividendos. Mas vamos tentar entender qual foi o impacto do retorno da Itaúsa para os seus investidores nos últimos 14 anos. Pessoal, perceba que a Itaúsa ela era negociada em 2010 por R$ 8,31, praticamente no mesmo patamar em que é negociado atualmente. Então parece que é uma ação que só andou de lado, que não gerou realmente retorno para o acionista. Mas vamos considerar aqui todos os fatores de remuneração, que foram as bonificações realizadas, e também vamos utilizar todos os dividendos que ela pagou para o seu investidor para recomprar mais ações ao longo do ano. Lembrando que o investidor que está em fase de acumulação, ele não vai utilizar os dividendos para aumentar o seu padrão de vida, não, ele vai utilizar os dividendos para aumentar a participação nos ativos. Então vamos ver o impacto do reinvestimento dos dividendos aliado aqui com as bonificações da Itaúsa. Pessoal, então para critérios do nosso estudo, vamos simular o investimento de R$ 100 mil nas ações da Itaúsa em janeiro de 2009. Nessa época, a ação era negociada em bolsa por R$ 6,01 e com R$ 100 mil conseguiríamos comprar 16.638 ações. Lembrando que o investidor aqui não fará novos aportes, a única coisa que ele vai fazer é reaplicar os próprios dividendos que a Itaúsa pagou para ele ao longo dos anos. No final das contas, esse investidor vai transformar 16 mil ações em 84.652 ações. Então perceba que realmente a cotação ela ficou praticamente andando de lado. Entretanto, a sua participação patrimonial do ativo cresceu demais. E qual foi o impacto disso, pessoal? Na distribuição dos dividendos. Pessoal, como nós podemos perceber aqui, nos primeiros anos, esses dividendos são relativamente baixos, né? Então, no primeiro ano ele recebeu apenas R$ 5.900, no segundo ano R$ 7.383. Porém, a partir do 7º ano, os dividendos eles começam a crescer de maneira muito expressiva. E por que isso acontece? O primeiro ponto é que o investidor ele já está reinvestindo os dividendos na ação, acumulando maior participação patrimonial no ativo, né, pessoal? O segundo ponto é que a ação ela já está bonificando ele, permitindo também que ele aumente o número de ações ano a ano. E o terceiro ponto é que a Itaúsa foi uma ação que conseguiu aumentar bastante a sua lucratividade ao longo dos últimos 14 anos. Então, um ativo de altíssimo nível de qualidade que apresenta uma lucratividade crescente. E é por isso que a gente começa a perceber que a partir do 7º ano, os dividendos desse investidor começam a crescer de forma exuberante. Então ele sai de um dividendo médio aqui na casa dos R$ 7 mil para um dividendo na casa dos R$ 17.980 em 2016. E quando chega no ano de 2018, 2019 e 2020, que foram anos nos quais o Itaú fez um repasse muito maior do seu lucro líquido para o acionista, esse investidor recebe um dividendo de R$ 41 mil em 2018, R$ 62 mil em 2019 e um dividendo de R$ 37 mil em 2020. Perceba que a bola de neve, pessoal, já começa a trabalhar por si só a partir do 8º ano. Começa a gerar um retorno muito expressivo. E a gente sabe que atualmente a Itaúsa ela teve uma queda bastante expressiva no payout dos seus dividendos e mesmo assim esse investidor está recebendo aqui um dividendo de R$ 42 mil em 2022 e um dividendo de R$ 38 mil agora em 2023. Lembrando que ele aplicou apenas R$ 100 mil lá atrás. Mas com certeza, pessoal, 90% dos investidores não vão ver essa mágica acontecendo, porque não vão ter paciência para segurar o ativo e entender que os juros compostos demoram bastante tempo para fazer efeito. Mas quando a gente considera a participação patrimonial do ativo, a gente percebe como foi importante
permanecer comprado nesse ativo. E mesmo com a cotação totalmente lateralizada nos últimos 14 anos, a Itaúsa entregou 670% de retorno real para o investidor, tá? Lembrando que ela bateu todos os índices, tanto Selic quanto Tesouro IPCA e até mesmo o Ibovespa. E nisso tudo, pessoal, esse investidor acumulou um total de dividendos de R$336 mil. Então, se a gente pegar esse total de dividendos e dividir para os 14 anos em que ele permaneceu comprado nesse ativo, a gente tem uma média anual de dividendos de R$24 mil, ou seja, 24% ao ano só em dividendos recebidos. Pessoal, se a gente replica o estudo para as ações da Klabin, esse retorno é ainda maior. Então, a Klabin transforma R$100 mil em R$1.178.000. Lembrando que aqui, pessoal, a Klabin não foi uma das ações que pagou o maior dividend yield nos últimos 14 anos. A Klabin passou durante muito tempo bem alavancada para tirar aqueles dois mega projetos do papel, que é o projeto Puma 1 e Puma 2, e por isso os dividendos eles praticamente secaram, tanto no ano de 2015, 16, 17, ela quase não pagou dividendos também, e principalmente aqui no ano de 2020 e 2021 os dividendos também secaram. Mesmo assim, foi uma ação que entregou um retorno absurdamente alto nos últimos 14 anos. Por isso que eu falo para vocês, não fique focado exclusivamente nos dividendos. Olhe as vantagens competitivas do ativo, qual que é o potencial de gerar valor a longo prazo, porque inevitavelmente os dividendos virão, pessoal. Analisa aqui o gráfico de dividendos da Klabin. Realmente ela passou durante muito tempo aqui sem pagar bons dividendos, porque estava bastante alavancado. Vocês sabem muito bem que a empresa investe fortemente em bens de capital. Mas agora em 2022 e em 2023, o investidor que passou 14 anos acumulando recebeu aqui R$66 mil no ano de 2022 e R$42 mil no ano de 2023. Então você tem que olhar muito mais para os projetos da empresa, para a capacidade de geração de valor a longo prazo e não só única e exclusivamente para os dividendos dos últimos 12 meses. Então é aqui que muitos investidores continuam errando. Por último, aqui temos a comparação entre o Bradesco e o Santander. São dois bancos que estão praticamente ali na mesma base de comparação, porque são grandes bancos, marcas de altíssima qualidade, e os dois vêm passando por um momento bem crítico atualmente. O Bradesco ele foi um banco que pagou muito menos dividendos para os seus investidores nos últimos 14 anos, né? Então ele bonificou muito mais do que pagou dividendos. Já o Santander não. O Santander ele pagou muito mais dividendos, né? Ele bonificou uma vez só lá em 2014, né? Fez a bonificação de 5% e depois disso ele só pagou dividendos. E realmente que dividendos elevados. Em 2017, R$ 1,50, em 2018, R$ 1,76, em 2019, R$ 2,00, em 2020, R$ 2,80, em 2021, R$ 2,83. Então, um payout bem elevado para os seus investidores. Já o Bradesco entregou um payout menor, mas acabou compensando aqui nas bonificações. E no final das contas, o Bradesco gerou um retorno total de 460% contra 188% do Santander. Então, estou falando para vocês, cuidado com a armadilha dos dividendos. Eu também gosto de receber dividendos e esse é um dos pré-requisitos para a ação entrar na minha carteira de investimentos de longo prazo, mas não fique extremamente focado nesse indicador. Meu amigo, muita atenção agora nessa parte do vídeo, porque o Barsi ele vai sintetizar uma das grandes sabedorias que ele adquiriu ao longo de décadas trabalhando e prosperando no mercado financeiro. O Barsi fala que as pessoas geralmente examinam as cotações das ações com a ideia de comprar na baixa e vender na alta. E esse é um sentimento que o cidadão deve exorcizar, tá? Então, o Barsi ele torce sempre para que a cotação ela continue sofrendo, siga pressionada a longo prazo, porque tudo que ele quer é ir reforçando os aportes, acumulando participação em bons ativos, desde que esses ativos estejam com a sua saúde financeira intacta e possuem bons fundamentos para o longo prazo. Então você que é pequeno investidor e tem um aporte limitado, você vai comprando aos pouquinhos todos os meses participação em bons ativos, buscando comprar com margem de segurança e aumentando a sua participação patrimonial a longo prazo. Pessoal, então aqui no site Mais Retorno você consegue buscar a rentabilidade real dos ativos, né, considerando o reinvestimento dos dividendos. E a gente fica realmente impressionado com o retorno que as boas ações conseguem gerar no longo prazo. Então imagina você, eu trouxe duas ações aqui, uma bem conhecida pelo mercado financeiro, que é o Banco do Brasil, uma ação que paga bons dividendos, que passou por momentos difíceis no passado, mas que fez uma reestruturação que vem gerando excelentes frutos. E a outra ação é a Graziotin, uma microcap esquecida lá no Rio Grande do Sul, que atua no setor de varejo, no setor de agropecuário, no setor madeireiro, uma ação bem diversificada para o longo prazo. Essas duas ações, pessoal, elas entregaram um retorno absurdamente alto, mas apenas para aqueles investidores que permaneceram comprado no ativo. Então, quem fez a aplicação lá em 2003, ou seja, 20 anos atrás, e permaneceu comprado nesses dois ativos até agora, conseguiu um retorno de 5.700% para as ações da Graziotin e um retorno de 4.800% para as ações do Banco do Brasil. Isso significa que o investidor que aplicou R$100 mil nas ações da Graziotin lá em janeiro de 2003 e carregou até 2023, agora tem um patrimônio acumulado de R$5.737.000. Então, está mais do que aposentado, né, pessoal?
Meu amigo, se esse vídeo te ajudou na sua trajetória como pequeno investidor, eu peço que você deixe para mim nos comentários qual que é a ação que você considera imprescindível para uma carteira de investimentos de longo prazo. Aquela ação que não pode faltar na carteira do Buy and Hold, que eu vou trazer uma análise exclusiva dela aqui no canal, tá, pessoal? Pessoal, agora se vocês querem ter acesso a um conteúdo mais exclusivo, sabendo a minha forma de investir, os pontos chaves que eu analiso antes de trazer um ativo para minha carteira de investimentos de longo prazo, quais são as ações que mais estão no meu radar para aportes, eu te convido a fazer parte do nosso clube de membros. Por apenas R$ 2,99 você vai ter acesso a um conteúdo diferenciado, análises exclusivas de muitas ações aí esquecidas pelo mercado financeiro. Se fizer sentido para você, fica aí o convite. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.